Fala galera top das galáxias, quem fala aqui é o pastor e coach Anderson Dias do Amigos do Avivamento. E hoje nós temos uma novidade sensacional. Mas antes da novidade, roda a vinheta. Aqui choveu E galera, não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui. Deixe também o seu like, que é muito importante, que é o joinha, né? Isso nos ajuda no crescimento. Ative o seu sininho de notificações para sempre que chegar um vídeo novo, você saber. E compartilhe para o máximo possível de pessoas, ok? Muito obrigado. É isso aí, galera. Estou de volta e hoje nós vamos trazer aqui um tema bem polêmico, mas com altas dicas. Martinho Lutero e a pandemia. É isso mesmo. Vamos lá? A atual pandemia do coronavírus, ou Covid-19, traz a lembrança maior de todas as pandemias que já assolou a humanidade, a peste negra, ou simplesmente a peste do século XIV. Além do contexto histórico, nós queremos aqui buscar as orientações e práticas desse grande líder da reforma da igreja do século XVI. Eu falo de Dr. Martinho Lutero. Vamos lá, pandemia da Idade Média e hoje. Uma primeira diferença é que a pandemia da Idade Média, ela foi causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, e a atual por um vírus. Então, esta pandemia da Idade Média foi causada por uma bactéria e hoje nós temos a questão do vírus, ok? Outras diferenças incluem uma mortalidade muito maior da peste negra do que a provocada atualmente. O nome peste negra deriva das manchas negras que podem aparecer em várias partes do corpo do doente devido às hemorragias internas. Olha só, gente, calcula-se que a bactéria causou a morte de 300 milhões de pessoas no mundo todo. Na Europa, a peste dizimou de 1/3 a metade da população total, isso na Europa. Diferentemente de hoje, quando todos sabem que a doença é causada por um vírus. Ninguém sabia o que causava a peste. Falava-se em ar envenenado, em névoas pegajosas e assim por diante. Alguns pensavam que os judeus, olha que absurdo, tinham envenenado os poços ou fontes de água dos cristãos, e em razão disso os judeus foram perseguidos. A explicação científica da época, fornecida pela Faculdade de Medicina da Universidade de Paris em 1348, era de que a peste resultava de uma conjunção de planetas ocorrida no dia 20 de março de 1345. Mas o povo em geral via a peste como um castigo de Deus. As condições de moradia, a falta de higiene, o consumo de água contaminada, a falta de saneamento básico nas cidades, a ignorância e a superstição favoreceram a rápida proliferação da peste. Já se sabia então que a doença era contagiosa e se adotava o isolamento dos doentes. Mas o pânico provocado pela alta taxa de mortalidade da peste levava grande parte da população a fugir das cidades atingidas, deixando para trás mesmo os familiares mais próximos que apresentassem sintomas da doença. Alguns praticavam o isolamento com dietas leves, outros tentavam livrar-se da peste buscando prazer desenfreado com bebida nas tavernas, diversões e farras, rindo e procurando fazer pouco caso da doença. Houve uma grande decadência moral e criaram-se situações caóticas devido à morte de muitas autoridades civis e religiosas. A peste negra, ela se manifestava de 3 formas: a bubônica, a pneumônica e a septicêmica. Complicado esse nome, né? A bubônica, a mais comum, deriva seu nome dos bubões,
ou inchaço dos nódulos linfáticos, que podem chegar ao tamanho de um ovo. A pneumônica, já diz o nome, ela atacava os pulmões. E a septicêmica infecta a corrente sanguínea, é transmitida ao ser humano pelas picadas de pulgas e ratos. Posteriormente, a transmissão também pode ocorrer a partir do contato com uma pessoa infectada. A doença, ela era altamente contagiosa e matava a maioria dos infectados em poucos dias. Tudo o que sai do corpo dos doentes, das formas pneumônica e bubônica, tem um cheiro forte e altamente repugnante. Por esse motivo e pelo medo do contágio, as pessoas evitavam o contato e a proximidade com os doentes, e esses muitas vezes morriam de forma solitária e sem nenhuma assistência. A ignorância, para vocês terem uma ideia, quanto ao modo de transmissão da doença, deixava as pessoas ainda mais apavoradas. Pensava-se, inclusive, que até o simples fato de olhar nos olhos de um doente poderia transmitir a doença. Vamos falar agora sobre o impacto social da peste na Europa. O primeiro e maior surto da peste manifestou-se na Europa entre os anos de 1346 e 1352. Ela surgiu na Ásia e acredita-se que foi trazida à Europa por navios mercantes genoveses que trafegavam pelo mar Mediterrâneo. Desconhecendo a causa da doença, os médicos prescreviam os remédios mais exóticos e caros, que, porém, se revelavam completamente ineficientes. A peste, ela se propagou pela Europa em ondas sucessivas ao longo de aproximadamente 4 séculos. Até o tema da arte passou a ser morte naquela época. Alimentados por uma teologia do mérito humano que enfatizava as boas obras como meio de satisfazer um Deus exigente, as pessoas viviam aterrorizadas com a ideia da morte iminente que as colocaria diante do Cristo, juiz, que poderia destiná-las ao céu ou ao inferno. E com isso, cresceu a invocação dos santos e proliferaram as mais diversas manifestações religiosas, como as peregrinações, os jejuns, as flagelações do corpo, a aquisição de indulgências, entre outros. Mas essa religiosidade externa revelou-se como incapaz de trazer verdadeira paz à consciência aflita. O jovem Lutero é um exemplo desta busca insistente, mas infrutífera, de um Deus misericordioso, antes que encontrasse o Evangelho das Escrituras Sagradas. Vamos ver agora sobre Lutero e a pandemia. Ao longo da vida de Lutero, manifestaram-se assim diversos ciclos da peste negra na Alemanha. Por exemplo, em 1505, quando Lutero iniciou seus estudos na Faculdade de Direito em Erfurt e posteriormente ingressou no mosteiro agostiniano local, a peste ceifou a vida de diversas pessoas da Faculdade de Erfurt e posteriormente também a de 2 irmãos de Lutero. Em 1516, há registros de que a peste ameaçava chegar novamente em Wittenberg. Outros surtos da doença se manifestaram em Wittenberg em 1527, 1535, 1538 e 1539. Em 1527, quando a chegada da peste se evidenciou em Wittenberg, o príncipe eleitor da Saxônica, João I Constante, ordenou a transferência da universidade local para Jena, uma cidade localizada aproximadamente a 170 quilômetros de Wittenberg. Mas Lutero, juntamente com o pastor João
e os capelãos George Hauer e João Manten decidiram permanecer na cidade. Lutero acolheu a todos em sua casa, o antigo mosteiro agostiniano, e a transformou no hospital, apesar de sua esposa Catarina estar nos últimos meses de gravidez e seu primogênito Hans também estivesse doente. A esposa de Rowan faleceu de peste na casa de Lutero e outros doentes se recuperaram ali. Lutero continuou lecionando para um pequeno grupo de estudantes que ficara em Wittenberg, embora se queixasse de que sua própria doença não permitia que trabalhasse como gostaria. Ele estivera bastante debilitado e doente fisicamente, e depois mergulhou numa profunda depressão. Lutero também, ele permaneceu em Wittenberg quando a peste chegou à cidade em 1535 e 1538, sempre estendendo sua ajuda a pessoas necessitadas ou abandonadas. As recomendações e os conselhos de Lutero pareceram, em sua maioria, bastante atuais. Elas continuam válidas porque são provenientes da palavra de Deus. Quando a peste assolava várias partes da Alemanha, isto em 1527, um pastor de Breslau, o Dr. João Hens, pediu insistentemente a opinião de Lutero sobre se era correto ou não fugir de uma praga mortal. Lutero inicia sua carta de resposta registrando polarização existente em relação à questão. Algumas pessoas pensavam que não se precisava e nem se devia fugir de uma praga mortal. Para estas, a morte é um castigo de Deus por nossos pecados e devemos nos submeter a Deus e a sua punição. Fugir seria uma falta de fé em Deus. Outros eram da opinião de que se poderia fugir, especialmente se a pessoa não ocupasse nenhum cargo público. Lutero afirma que, por mais elogiável que a primeira opinião seja, não se pode esperar o mesmo pensamento e atitude de todos. Há diferenças na fé dos cristãos. Uns são fortes na fé, outros têm uma fé fraca, e Cristo não quer que os fracos sejam abandonados. Ele usou o texto de Romanos capítulo 15, verso 1, e usou também 1 Coríntios 12, 22. Tentar salvar a própria vida e cuidar do corpo é uma tendência natural implantada por Deus. E ele cita o texto de Efésios capítulo 5, verso 29. Cita também 1 Coríntios 12, do verso 21 ao 26. Lutero cita vários personagens bíblicos que procuraram salvar suas vidas quando estas corriam perigo. Ele fala de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, o profeta Urias, Elias, Moisés e outros. Mas, argumenta Lutero, existem pessoas que não devem fugir, mas devem permanecer em seus postos, mesmo quando correm riscos de vida. Entre essas pessoas, ele inclui os pastores, e ele cita também o texto de João capítulo 10, verso 11. Pois quando as pessoas estão morrendo, então é que elas mais precisam de atendimento espiritual para fortalecer e confortar suas consciências por meio da palavra e do sacramento, para que possam superar a morte pela fé. Mas numa situação em que há vários pastores no local, apenas precisam permanecer os que são necessários para realizar o atendimento espiritual. Os demais podem sair para não se expor desnecessariamente ao perigo. E ele cita Atos capítulo 9, verso 25. Igualmente, autoridades e funcionários públicos devem permanecer em seus postos para governar e proteger o povo, impedindo que o caos se estabeleça. Aqui ele usa Romanos capítulo 13, verso 4. Se, porém, devido à sua fraqueza, quiserem fugir, eles só poderão fazê-lo se deixarem substitutos capazes em seu lugar.
A mesma regra aplicada a pastores e às autoridades civis também vale para todos os que estão numa relação mútua de serviço ou dever, pais e filhos, funcionários públicos como médicos, policiais e outros. Esses também não podem abandonar os que dependem deles sem haver algum acordo ou se providenciar um substituto. Da mesma forma, ninguém, segundo Lutero, pode fugir abandonando órfãos ou outras pessoas necessitadas de cuidados sem providenciar alguém que cuide deles. Lutero prossegue na sua argumentação dizendo que o amor cristão nos obriga a ajudar o próximo em todas as suas necessidades. O diabo tenta impedir que ajudemos o nosso próximo, criando em nós horror e nojo diante da pessoa doente. Por outro lado, diz Lutero, também existem pessoas que tentam a Deus ao agir de forma precipitada e imprudente, não tomando cuidados para proteger-se da morte e da peste. Tais pessoas não tomam remédios, não evitam lugares e pessoas infectadas, levam a doença na brincadeira, diz Lutero, tentando mostrar que não tem medo dela. E se essa pessoa ficar doente e depois contagiar outras pessoas, ela será responsável perante Deus por assassinatos. O reformador defende o isolamento de pessoas contaminadas pela peste, mas essas precisam receber, preste atenção, a devida assistência e não devem ser abandonadas. Assim como todo o mal existente no mundo, a peste negra e também a Covid-19 resultam da entrada do pecado no mundo. Mas a palavra de Deus nos aponta para o amor de Deus e nos concede o perdão obtido por Cristo. Nosso próximo continua precisando de nós, mas há coisas que hospitais e outras instituições não fazem. Por exemplo, oferecer ajuda para comprar remédios e alimentos para as pessoas que compõem grupos de risco. Um outro exemplo, telefonar para essas pessoas para levar a elas o conforto e a orientação da palavra de Deus. Cada cristão precisa se perguntar como ele pode ajudar os outros dentro da sua vocação. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br